Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as mentes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro, sempre para um bate-papo leve aqui, mas com o intuito de tornar você, telespectador, um investidor melhor a cada dia. E hoje nós vamos falar aqui com o Fernando Bento, CEO e sócio da FMB Investimentos. Vamos falar sobre o mercado de gestão de patrimônio, gestão de fortunas. Vamos falar um pouquinho sobre os nuances desse mercado, como pensar o cliente, como pensar as estratégias de investimento para esse segmento. Fernando, um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Prazer é nosso, Felipe. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Fernando, eu queria começar o papo justamente você tem uma bagagem, um background bastante diverso dentro de gestão de fortunas. Eu queria ouvir um pouco desse começo. Quais são as diferentes formas de abordar, de encarar esse tema? Olha, eu acho que começar, Felipe, só contar um pouquinho a minha experiência, porque tem muito a ver, né, com como você vai atuar hoje, tem muito a ver com o que você fez no passado, né, como é que é a sua visão, como é que você aprendeu essa parte toda financeira. Eu sempre trabalhei no mercado financeiro, eu sou engenheiro também, né? Saí depois da engenharia, me formei em 92. Eu não tinha muito interesse em para chão de fábrica, é perfeito, tá ótimo para quem gosta, mas não era muito a minha praia. Gosto mais do mercado financeiro, um pouco mais animado, né, digamos assim. E eu tive a chance de começar no Citibank. Isso foi 92, 93, já faz um certo tempo, né? Já entregando aqui uma boa experiência que a gente tem. Comecei lá como trainee do Citibank e acabei caindo no final. Treinei um programa que você fica um ano inteiro fazendo estágio, conhecendo, fazendo curso e tal. É incrível. E no final falei, eu gostei muito dessa área de tesouraria. Então, o meu começo de fato, para falar de investimento e tal, estava lá sementinha na tesouraria, porque na tesouraria eu via, né, o que o tesoureiro fazia, que estava investindo na parte de bolsa, a parte das curvas, né, as curvas de dólar, a curva DI. Então foi lá atrás, a gente trabalhando em tesouraria, começando lá no Citibank, nesse programa, que acabei ganhando, digamos assim, um pouco de gosto pelo tema, né, pela parte de investimento. E a minha vida toda trabalhando na parte bancária, eu sempre tive atrelado essa parte de tesouraria, trabalhei com clientes corporate, trabalhei na parte de derivativos, mas nunca com pessoa física, né? Então, para pessoa física foi só no final, passei depois pelo Bank Boston, eu acabei fazendo uma carreira longa, Santander, Unibanco, Itaú, e passei pelo Safra. No Safra foi o último período que eu tive mais contato com pessoa física, porque ele é um banco, né, private, tem esse DNA muito forte para a pessoa física, muito forte. E ali eu tive um pouco mais de contato com esse mundo, falei, poxa, que coisa interessante, acho bacana, acho que em algum momento quiser trilhar, né, um caminho mais empreendedor, eu acho que trabalhar com pessoa física tem tanto para você fazer. E depois acabei encerrando, passei pelo Votorantim ainda e acabei aí falei, olha, acho que o meu ciclo trabalhando em banco foi fantástico e tal, mas encerra aqui, não é mais um tema, né? Acho que eu gostaria de fazer outras coisas, estar trabalhando diretamente com as pessoas, empreender um pouco, né? Como você está fazendo aqui. É o que eu quero fazer. Daí comecei há 8 anos atrás, me pluguei na XP, já com essa bagagem toda, né, que eu te falei de tesouraria, mas menos de pessoa física. Você começa sempre, acho que como todo mundo, né? Não tem nenhuma novidade. Família e amigos. Né? Ali você começa conversando, olha, vamos trilhar esse caminho, a gente tem essa expertise. Eu acho que o mercado, há 8 anos atrás, é pouco tempo relativamente, mas o mercado era muito mais... tinha menos oferta, né? Os bancos hoje estão muito mais atuantes, plataformas abertas, naquele momento não tinha. Então, você tinha uma oferta de produto muito diferenciada que você podia estar trabalhando com os clientes, mostrando, né? Então, alguns produtos, plataforma aberta, era só aquele cliente realmente milionário que é colocado 5 milhões, 10 milhões, sabe? É um lote que hoje em dia, acho que isso aí temos que dar o mérito para a XP, que acabou, né, por ser a primeira, democratizou esse processo e a plataforma hoje, valores muito pequenos, você acessa grandes gestores, enfim, você tem de fato uma oferta muito grande, que passou a ser um problema até em certa medida. Exato. Porque você tem que navegar naquele mundo hoje que você tem uma oferta muito grande. Então a oferta deixou de ser um problema e eu acho que o papel do assessor é justamente ajudar esse cliente a entender, primeiro até o seu perfil, né? Você tem um pouco de psicólogo, porque
Você já deve ter visto isso bastante por aqui nessas conversas. Porque, digamos assim, tipicamente um problema, um viés, um desafio, vamos falar um desafio para o investidor, é esse que ele sempre quer ter a volatilidade quando está subindo, mas volatilidade para baixo ele não gosta. Volatilidade, mano, volatilidade é volatilidade, então você tem que ajudar ele a entender o perfil dele, que acho que é um dos maiores desafios. E demora um certo tempo, tá? Não é na primeira conversa que você faz. Você tem que passar, ter alguma experiência com ele. Então, esse é um desafio para depois você navegar pelas ofertas de produto de fato. O principal foco é ele. Qual que é o perfil? Qual que é a perspectiva de tempo que ele tem para utilizar aquele recurso, né? A parte de, eu vou estar usando meu dinheiro daqui a um ano. Isso é um tipo de produto, independente de você ser agressivo. Não interessa que você é agressivo se você vai sacar todo o seu dinheiro para comprar um apartamento. Você tem que tirar o risco. Você não pode, né? Muito pouco tempo, um ano, para você estar numa posição muito arriscada. Então, acho que o principal desafio é isso, que é uma coisa legal que a gente, no nosso trabalho, que tem uma parte técnica, uma parte mais de, digamos assim, de engenharia, né? E tem uma parte que é muito de humanas, né? De psicologia, de viés que o cliente tem. E a gente tenta ajudar, porque ele tem que ter a consciência de que, olha, essa melhor ação a ser tomada, né? O melhor investimento que a gente acha para esse momento, né? O assessor de investimento não é gestor, né? Ele tem que assessorar, dar a melhor sugestão para o investidor na perspectiva dele e colher isso do investidor. É isso mesmo? O que você acha, né? Então, é uma relação de confiança que vai se criando no tempo. Mas é incrível, né? É um trabalho muito prazeroso, prazeroso. Essa linha, esse paralelo com o psicólogo de fato, você tem que conduzir para que ele chegue à conclusão sozinho, a conclusão que ele deveria e gostaria de chegar. Né? Você não deve tomar a decisão pelo cliente. Né? Perfeito, Felipe. É isso aí. Você nem pode, né? Não tem como. Né? A gente não tem essa ferramenta e acho ótimo que ele tem que chegar por si só. Então, às vezes demanda um certo tempo. Então, por exemplo, tem aquele viés que a gente sempre fala, que é da ancoragem. Ele comprou uma ação num certo preço. Rapaz, se a ação cai e muda a perspectiva de cenário para aquela empresa, a gente fala, olha, foi um investimento, acabou não dando certo, talvez a gente tenha hoje uma alternativa melhor, eu acho que vai ser provavelmente um investimento melhor, mas se ele tem na cabeça que o preço daquela ação é tanto, caiu, rapaz, para você deixar ele tirar essa ancoragem no preço na queda, é muito difícil. É muito difícil. Não, gente, eu posso dizer, no meu exemplo pessoal, uma das minhas áreas de pesquisa na academia é justamente a influência do viés comportamental na decisão de investimento. E eu penso muito sobre ancoragem. E tem uma ação na minha carteira que na minha cabeça vale 30, ela foi para R$3 e eu não consigo. Funciona, nós somos humanos. O problema que o cliente passa, nós também passamos. Né? Mesmo você sabendo o que está acontecendo com você, é difícil desvincular. Exatamente, é isso aí, Felipe. Passa por todos nós, a gente sabe, né? Eu acho que a gente até ajuda mais o cliente. Eu sei que você está sentindo, todo mundo teve uma ação, uma carteira que caiu e tal. O que eu tento falar, tentar, né, trazer um pouco mais de racionalidade. Olha, caiu. Será que foi só pura especulação? Será que o cenário para aquela ação vai poder fazer que ela venha a se recuperar? Perfeito, oscilações de mercado vão existir, ela continua sendo uma boa empresa ou não. Mas muitas vezes mudou de fato, né? Que você tinha um certo cenário que não vai mais voltar e hoje você tem que olhar as outras alternativas, mas você tem que ter muita paciência, né? Tem que explicar, mencionar, às vezes você manda um artigo ou outro para o investidor, olha, que interessante esse tema. Então a gente vai trabalhando, é o lado de psicologia, né? Que eu gosto de fazer também, acho que é importante a gente fazer junto com o assessor, junto com o cliente, porque a decisão tem que ser dele, né? A gente fala também uma comparação, né? A parte de assessoria que a gente faz é como se você pensar, a tomada de decisão é sempre, né, do investidor, do nosso cliente, ele é o CEO da empresa de investimento dele. E a gente vai dar a melhor assessoria possível, mas você saber que a tomada de decisão, a responsabilidade é dele. Então a gente tem que assessorá-lo da melhor forma possível. Mas nunca a gente não faz a gestão, a gente não pode tomar uma decisão sem que ele tenha consciência, né? Nem é possível em termos operacionais, mas imagino que fosse, assim, mas
não é um propósito, né? Essa carreira não permite que você seja feito isso. Você tem que dizer, argumentar, né, e convencê-lo de que isso é melhor. E se não for, não tem problema, a decisão de novo é dele, né? A gente sempre vai falar em diversificação, alocação, mas se no final do dia ele quiser comprar e concentrar, não tem nada que vá fazer, impedi-lo de fazer isso. Mas acho que no tempo a gente acredita muito na educação financeira, eu acho que a gente percebe isso nesses 8 anos que a gente passou na FMB, a gente percebe que existe, né, um entendimento melhor, né, um crescimento. Inclusive, vocês ajudam bastante, né, todo esse material que existe hoje na internet, né, tem ajudado muito. Não são todos que contribuem, é claro, mas assim, em grande medida, só de você ter esse tema para ser discutido, sem dúvida, né, ajuda muito, né, Felipe? Não, ajuda muito. Justamente passa muito pela... A pessoa precisa saber que ela precisa parar para pensar sobre determinados assuntos para aí começar a pensar. Se você sequer parou para pensar sobre diversificação, você não pode diversificar ativamente. Você não vai procurar saber sobre aquilo se alguém não empurrar o primeiro pedaço da informação. Agora também vai para a curva de utilidade, né? Falando mais de psicologia de novo. Se no limite você, como indivíduo, acredita que o mundo vai ser todo cripto daqui 10 anos e por isso você vai guardar toda a sua poupança em criptoativos, aí foge ao referencial, à matemática, a fronteira eficiente de Markowitz. Aí é uma, como posso dizer, convicção pessoal do sujeito, e por isso que alguns desequilíbrios vão ter. E por isso, quem vai tomar a decisão no fim do dia é o cliente, né? Isso também é super... Agora, nessa linha, deixa eu trazer uma pergunta. Você comentou, por exemplo, olha, o cliente vai sacar o dinheiro para comprar um apartamento, por exemplo. Então, não faz, por mais agressivo que ele seja, não faz sentido deixar a carteira totalmente alocada em ações. Porque ações são cíclicas, os ciclos levam 7, 10 anos, pode pegar uma perna invertida. Por mais brilhante que você seja na projeção de cenários, isso vai afetar a sua liquidez. Agora, o cliente geralmente sabe o que ele vai querer fazer com o dinheiro? Não, esse é um bom ponto, eu acho que aí vai depender, tem alguns casos específicos que o cliente sabe que tem essa intenção, né? Mas essa conversa a gente também tem que trazer para o cliente, né? Então, assim, a maior parte não, e a gente tem que trazer, e acho que está avançando bastante nesse sentido, né? Então, a gente vai ter hoje, por exemplo, dentro do escritório, a gente tem uma discussão de fazer o planejamento financeiro do cliente. É chamar e falar, vamos conversar um pouquinho agora, pegar mais dados, vamos saber. E é uma oportunidade boa, inclusive, para o assessor se atualizar, falar, como é que é a idade do seu filho mesmo está agora? Quando é que ele vai entrar na faculdade? Puxa, já pensou quanto custa a faculdade? Né? Então, como é que já separou o seu recurso para essa finalidade? Né? Então, essa conversa, eu acho que aí o papel é um pouco do assessor de investimentos também. A gente fala assessor de investimento, mas está ficando mais amplo, né? Não é só uma parte só de investimento, é planejamento financeiro de uma forma geral. Porque vai falar daqui a pouco, a gente pode falar, e acho que tem que ser falado sempre, numa parte de proteção patrimonial que não envolve somente investimento. Né? Vai envolver algumas estruturas como a parte de seguros, que é fundamental, né, para você utilizar quando você tem, né, uma pessoa lá, o patriarca ou a matriarca que já está um pouco mais, não deve estar com muita idade, mas já está pensando, fala, eu quero reduzir meu ritmo de trabalho, já vou pensar, né, como é que a gente poderia fazer eventualmente uma sucessão um pouco mais no tempo. Né? Então essa conversa a gente precisa ter. Então planejamento financeiro, que era uma coisa que era até proibida algum tempo atrás. Então com a mudança recente na norma, permite que o assessor possa fazer. Que incrível, né? Como foi essa mudança? Né? Pois é. Era proibido. Eu lembro, só contar só uma coisa que é interessante, que eu não acredito. Eu não acreditei quando aconteceu. A gente foi montar o nosso site, né? Lá atrás, 8 anos atrás, saindo, muito animado, tá? Falei, eu quero fazer planejamento financeiro. Daí chegou o compliance, me ligou e falou, Fernando, tem uma lista de palavras que você não pode usar no site. Eu falei, como é que é? Não pode, porque o assessor de investimento está restrito a algumas atividades, então você não pode falar em planejamento financeiro, etc. Então, eu só achei tão curioso que eu tive que tirar do site naquele momento, hoje já não é mais necessário.
né, o assessor de investimento ele pode, né, fazer propostas, sugerir, indicar, né, produtos, sempre com a aprovação final aí do cliente investidor. Então vai ter uma melhora grande, mas é interessante que algumas palavras você nem podia fazer. E hoje, por exemplo, a parte que te comentou, que eu passei tangenciando, a parte de sucessão patrimonial, né, a parte de seguro, é uma parte importantíssima, que a gente não, o assessor de investimento não pode deixar de falar com o cliente. Porque a gente sabe poucas coisas da vida, né? É dito que a gente sabe que vai pagar imposto e morrer, né? A gente sabe que na tua vida vai acontecer isso. Então, a gente não sabe quando vai ter esse evento, mas você tem que discutir. E as pessoas, um brasileiro, não gosta tanto de falar sobre esse tema, mas é um tema que tem que ser trazido, né? Com tranquilidade, com naturalidade, para a gente poder ajudar a vida do nosso cliente investidor como um todo. Essa é uma parcela, né? É um ponto que tem que ter colocado dentro, né, da vida financeira do cliente. Né? Você tem que saber como é que está, tem que pensar quantos filhos, como é que é, como que pensa, né, o nosso cliente investidor. Você quer parar com quantos anos, eventualmente, trabalhar? Tem alguém para você entrar no negócio? Você é médico, vai fechar sua clínica quando? Que você pensa? Sabe, você pensar, como você não sabe, eventualmente, né, a data que você tenha, né, um evento de morte, você já pode, desde muito cedo, porque inclusive é muito mais financeiramente favorável, já planejar, fazer estruturas que permitam você quitar um seguro, por exemplo, o seguro de 10 anos, que é um seguro que tem sido feito, o Whole Life chamado, eu acho que é um seguro fantástico para você te ajudar nesse processo de sucessão patrimonial. Você pode fazer muito mais cedo, não precisa estar pensando, não precisa, né, esperar 60 anos, etc., porque, inclusive, prejudica a parte, né, financeira, tende a ficar um pouquinho mais caro mais para frente, como é natural. Né? Aí, existe uma gestão de incertezas no patrimônio, que geralmente está associada a temas chatos, não é porque temas bons, a gente quer se planejar de fazer. Então, poxa, eu quero trocar de carro no fim do ano. Você vai ter todo o gosto em procurar o carro, em economizar o dinheiro, e aí você vai pesquisando, e aí vai fazendo test drive, é maravilha. Agora, e se acontece um divórcio? Como é que você organiza seu patrimônio para prever uma cisão da sua família? Ninguém quer cindir uma família. Né? Se você pensa em sucessão, você tem uma empresa familiar, pense em sucessão para os seus filhos e nenhum dos filhos quer trabalhar no negócio. São coisas que fogem ao seu controle, você não tem previsibilidade de tempo, muitas vezes, e muitas vezes são assuntos desagradáveis. E aí entra de novo esse pivô, esse catalisador, né, na figura do assessor de investimento, para justamente provocar esses assuntos da melhor maneira possível, mas de trazer esses temas e você ir construindo barreiras que tornem esse fluxo mais suave. E aí, você já vinha bem colocando, Fernando, da questão do seguro de vida. Então, o que você vai precisar? Às vezes, você tem um patrimônio acumulado, só que você precisa de um volume financeiro que não passe por inventário para custear a família durante o processo de inventário. Então, como você planeja isso? Como você pensa esses passos? Né? Isso, de fato, é muito importante. E como as famílias têm chegado nesse tema? Hoje, já conseguem introduzir isso de maneira mais natural? Olha, é uma evolução. De novo, a gente tem falado, né, como vem evoluindo o mercado. Eu acho que tem sido cada vez mais natural, né, tem sido cada vez mais importante. E você conversando, tentando buscar sempre, né, falar, olha, tem um tema que é importante, vamos tratar, porque, enfim, a gente sabe que todo mundo vai passar por um evento, né, desse, a gente vai falecer em algum momento. Eu sei que é chato, mas precisamos tratar. Então, acho que a gente tem procurado fazer isso. Tem tido mais ferramenta, de uma forma geral, nas plataformas para tratar do tema. Tem sido mais atuante, né? As seguradoras estão aqui mais atuantes. E tem um tema interessante também, de novo de evolução, como a gente está olhar o lado, né, sempre bom. Como o seguro mudou, Felipe, como mudou? O seguro, antigamente, eu lembrava, inclusive, às vezes o seguro não tem uma fama tão boa justamente por conta disso. Porque no passado, você só tinha aquele seguro de vida que você fazia anualmente.
Só que se você tivesse qualquer problema de saúde, você tinha que informar a seguradora, é obrigatório, senão você também seria penalizado, poderia não ser, né, ser indenizado você ou sua família, né, em caso de evento. Você tinha que informar. E daí no final do ano, a seguradora podia falar, legal, Fernando, muito legal a nossa relação até aqui, mas eu não quero mais seguir. Caramba! Como é que pode você tentando se proteger, né, utilizar um seguro de vida para se proteger e ter duração somente de 1 ano? Que só funciona se você vier a falecer naquele... Isso é o seguro antigamente, que era um seguro mais comum, que também era caro e tal. E agora com essas novas modalidades que a gente está falando de seguro, que funciona melhor, você já faz da entrada, você já fala, não, legal, você tem condição de fazer o seguro agora, né, a tua idade, a sua condição de saúde, não importa o que aconteça com a sua saúde desse ponto para frente. A seguradora não tem mais a prerrogativa de não renovar ou de rescindir esse contrato. Então é uma mudança extraordinária para o produto. Né? Quer dizer, antes você tinha uns produtos que você tinha que renovar, você tinha que avisar a seguradora tinha a prerrogativa de falar, não quero mais seguir. Agora não. Então essa mudança é uma mudança super importante. E esse seguro que a gente trabalha, ainda existe aquela outra modalidade, mas a gente prefere esse seguro que você já sabe que não pode ser rescindido pela seguradora. Não pode. E com isso funciona melhor para essa finalidade de sucessão. Você sabe que vai pagar, quitou, fica quitado e ele é vitalício, por exemplo. Então, acho que é fantástico. É corrigido por PCA. Então, é uma ferramenta que você já comentou, né, Felipe, que ajuda você no momento de um inventário, que você tem os custos muito elevados. Existe uma discussão também que a gente acha, que a gente está vendo, né, de aumento de alíquota de ITCMD. Vai ter ITCMD também para os fundos de previdência. Para o fundo de previdência, super quente, né? Acabou de sair, estamos o Estadão acho que fez, né, uma reportagem, agora estamos saindo, está todo mundo discutindo, esse tema vai incrementar. Já existia, de toda forma, aumentar a alíquota do ITCMD, né? Quando você olha com os países desenvolvidos, esse imposto de sucessão tende a ser mais caro. Então, o seguro é um excelente instrumento, em nenhum lugar do mundo, né, existe essa tributação em cima do seguro. Então, é um instrumento que permite você, de novo, faz parte do portfólio, ninguém está falando para colocar, né, uma porção maior, mas é uma porção adequada para aquele portfólio, para aquele cliente, né, para poder facilitar no momento de um inventário, por exemplo. Isso é planejamento financeiro, né? Olhar o todo, conhecer, e você tem que estar próximo, né, do cliente para poder fazer isso. E a gente tende a ter evoluções também na regulamentação a respeito desses temas. Você bem comentou, né? Por que a gente tinha aquelas proibições nos termos para os assessores de investimento? Porque eles vieram dos agentes autônomos, como essência lá atrás, que era um broker de corretora. Então, para o desenho que foi pensado naquela época, faria pouco sentido que ele pudesse se colocar na qualidade de alguém que está pensando no investimento do cliente. Ele está comprando e vendendo ações. Então, a CVM era mais restritiva naquele posto. Conforme a profissão evoluiu, a regulação mudou. A mesma coisa tende a acontecer com seguros. A gente é muito próximo pessoal da Icatu, de várias seguradoras, mas o Henrique esteve aqui conosco, inclusive, também, sobre como alguns modelos de seguro, eles ainda não existem por depender de regulações de pontas diferentes. Por exemplo, hoje não é possível comprar um plano de saúde vitalício. Se você pensar, um instrumento financeiro razoavelmente simples, você deveria ter um cálculo atuarial que prevê o pagamento das mensalidades. Não tem muita dificuldade em termos de instrumento de conta, instrumento financeiro. Só que o seguro é regulamentado pelas entidades regulamentadoras de seguros. Então, até a SUSEP lá regular. Por outro lado, o plano de saúde é regulado pela Anvisa. Então, imagina você ter essa discussão, o pessoal fala, olha, não, mas aqui a Anvisa prevê um ajuste pré-combinado com os planos, então a seguradora, como é que ela vai pré-combinar um ajuste que na verdade você já foi pago? Aí começa a virar uma salada e aí você não consegue criar produtos que as pessoas querem. Sentido, exato. Nos Estados Unidos, por exemplo, um produto super comum é a venda antecipada do seu imóvel. Você tem uma casa grande, você não quer mudar da casa, porque, poxa, viveu sua vida inteira lá e mudança desgasta. Você vai ter uma determinada idade, você não vai querer
colocar caminhão de mudança, etc. Claro. Então, eu quero morar aqui o resto da vida. No entanto, depois que eu morrer, eu não quero, a casa não me serve mais. Vou deixar de herança? Posso deixar de herança, mas você nem tem para que deixar de herança. Então, lá existe um modelo bastante interessante. Você vende a casa com um acordo com a entidade que comprou, e eventualmente uma seguradora intermediando, de ela te deixar continuar morando na casa até o momento de sua morte. Mas imagina com quantos players a gente teria que falar no Brasil até botar um produto desse, né? E é uma pena, né? Porque a burocracia acaba atrapalhando bastante, porque é um produto que faz todo sentido, né? Não tem nada de deletério, nada que atrapalhe. Pelo contrário, é um produto que faz sentido para aquela pessoa, para o cidadão, né? Então, um pouco essa burocracia acaba impactando e atrapalhando a vida, né? Você deu vários exemplos aqui, né, de como poderia ser mais simples a vida do usuário, né, do segurado. Mas eu acho assim, eu tendo a ser otimista, achar que por mais que demore um pouco mais, né, a gente tem um pouco mais, sem dúvida, esse legado um pouco mais burocrático, mas acho que o bom senso tem que prevalecer, né, e no tempo a gente tem visto melhoras. Eu acho até que muitos órgãos reguladores eles estão bem intencionados, eles querem proteger eventualmente, né, uma pessoa, o pequeno investidor, não é isso que se trata. Agora precisam ganhar um pouco mais de agilidade, né, de flexibilidade, entender, pô, olha, isso aqui faz todo sentido, facilita aqui a vida do investidor, tal. A gente não pode vedar ou por dificuldade de falar duas instituições assim, né, duas entidades do governo, putz, não pode ser um problema que demore muito mais, né? Atrasa um pouquinho, tudo bem, faz parte, mas tem que sair, né? E eu acho que é isso, é isso que você está falando, eu acho que vai melhorar. A gente tem, pegando o exemplo sempre dos Estados Unidos, que é um mercado muito mais flexível, né? Então você consegue pegar boas ideias, não precisa importar todas, mas essas boas ideias aqui que fazem sentido para o Brasil, é importante a gente atualizar, né? A gente está indo, talvez não no ritmo que todo mundo gostaria, mas acho que a gente tem visto uma melhora grande nessa parte, né, digamos, no nosso lado, de assessoria agora é muito mais uma assessoria financeira do que propriamente só de investimento. Daqui a pouco vai mudar até o nome, né, assessor de investimento. Eu acho que vai atrapalhar de uma forma geral, né, um financial advisor, né, de uma forma geral, como é utilizado lá fora. Então a gente vai evoluir para esse caminho. E cada vez mais para aconselhar, inclusive, de outros temas correlatos na vida das famílias, né? Caminhando para quase um conselho de famílias, e a gente vai aprofundar nesse tema no próximo bloco. Hoje a gente está falando aqui com o Fernando Bento, sócio e CEO da FMB Investimentos, sobre planejamento financeiro, pensar a vida, a gestão de fortuna, gestão de patrimônio, mas naturalmente também a forma como os indivíduos, como as famílias pensam e usam o planejamento financeiro e a gestão de investimentos para atender às suas demandas. Quais são essas demandas e, no limite, como provocar essas famílias para que elas ganhem consciência dessas suas demandas, para aí sim fazer a melhor gestão possível daquele patrimônio no atendimento das suas necessidades. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Fernando Bento, CEO e sócio da FMB Investimentos, falando um pouco sobre gestão de fortuna, gestão de patrimônio, como pensar esse patrimônio de modo que atenda, né, as necessidades da família, quais outros pontos a gente tem que pensar e antever no planejamento financeiro, pensar seguros, antever pontos de necessidade que não são simplesmente gerenciáveis. Por exemplo, essa questão do risco de liquidez no momento de sucessão. Enfim, todas essas demandas para cumprir sempre a missão aqui do programa, de trazer aqui as dúvidas, as dores e clarear um pouco as suas questões na hora de pensar os seus investimentos, pensar a sua carteira de investimentos e a gestão do seu patrimônio. Queria voltar a esse bloco justamente atacando esse conceito mais abrangente de pensar o dinheiro, a sucessão e as necessidades.
A gente comentou sobre seguros no fim do bloco anterior, e essa questão do seguro de vida, que é um ponto, né, que todo mundo vai, de alguma forma, passar ao longo da vida. Existem questões associadas, né? Eu até tinha comentado sobre eventuais divórcios, como você planeja, como isso é parte do planejamento financeiro, uma situação limítrofe como essa, e tem a própria sucessão em essência. Muitas famílias empresárias, elas presumem simplesmente a sucessão pela sucessão da própria companhia. Fazer a transmissão de bens pelos bens ilíquidos. No entanto, isso tem uma série de consequências. Eu queria trazer essa conversa para cá também, de como a gente pode pensar os instrumentos de transmissão. Instrumentos mais líquidos para evitar que a gente imponha a decisão sobre os outros membros da família, de olha, eu comprei essa casa porque eu achava ela bonita, agora você vai ganhar essa casa, né? Então, pensar bens mais líquidos para evitar esse tipo de problema, mas também bens que facilitem a transmissão, né? Como toda essa problemática que você bem trouxe sobre o inventário. Então, como a gente pode pensar essa carteira para facilitar esses pontos de atrito e garantir que, nesse momento que já é naturalmente difícil, a gente possa torná-lo o menos doloroso possível, o menos atravancado e burocrático possível. Então, Felipe, é um ponto muito bom, é um ponto importante. E acho que não tem muito uma receita única, né? O tema, de novo, é trazer, na hora de planejamento financeiro, trazer o patriarca ou a matriarca, trazer para a conversa e falar, olha, vamos entender um pouco então como é que está o business. Por exemplo, pegando um caso, se for um empresário que tem uma empresa e saber se tem algum filho que pretende, que ele acha que é o sucessor, de fato. Como é que ficariam os outros filhos? Vamos tentar separar. Então, acho que tem que trazer essa conversa para o patriarca e para o matriarca, que tem que ter uma pessoa que vai tomar essa decisão, né? E saber quem que vai ser, né, eventualmente, o sucessor executivo. Com relação aos recursos, seria um problema, às vezes, você ter um único imóvel para vários, né, filhos, cunhados, eventualmente netos. É certamente uma preocupação. Então, vamos pensar em fazer isso de uma forma diferente, né? Podemos pegar e separar isso em ativos mais líquidos, podemos fazer uma venda de algum ativo imobilizado que não seja essencial para o business, né? Eventualmente vai ser muito melhor, o processo seria muito mais tranquilo, mais suave, né? Para os herdeiros, se você fazer dessa forma. Trabalhar eventualmente se tiver uma parte imobiliária pesada, né? Você tem a holding, tem uma holding que você daí trabalha com as cotas, e lá dentro os ativos continuam gerando aluguel, por exemplo. Então, cada caso é um caso, acho que não tem exatamente uma receita, mas a conversa tem que ter. Então, de novo, a gente passa por esse tema, né, de estar conhecendo o cliente, próximo dele, tentando entender, né, qual que é o objetivo e trazendo aquele tema, trazendo às vezes alguns temas que às vezes o brasileiro não gosta muito de falar, de pensar em sucessão, pensar em morte e tal. Então, a gente precisa contornar isso aí com uma certa naturalidade. E, de novo, foi muito pior no passado, agora a gente está vendo isso de uma forma mais presente, né? As plataformas têm ajudado, as plataformas de investimento que têm trabalhado com vários tipos de produtos, como seguros que a gente está falando e outros, né? Mas acho que o papel final é do assessor, quem está na ponta, né? Fala, olha, você sabe que eu estou vendo aqui um eventual problema que você possa ter com os seus herdeiros. Vamos trabalhar isso? Que está em nome de quem? Será que não seria ruim você ter, eventualmente, né, na sua falta, um cunhado brigando com cunhada? Não acho melhor a gente segregar esse tipo de coisa desde já? Fazer agora que está todo mundo bem? É muito melhor do que após um evento de falecimento do patriarca ou da matriarca. Então, essa conversa sempre tem que ter, acho que sempre acaba passando, permeando, sempre de estar próximo do cliente, conversando
E tem uma certa disciplina pro lado do assessor de fazer planejamento financeiro, de ter, né, utilizar as ferramentas que a gente tem hoje para estar monitorando a situação, monitorando, né, o cliente, como é que ele está vendo um todo. A gente não comentou ainda, mas a questão de Open Finance vem ajudar também isso. É algo que está presente, recente, tem incrementado bastante, já podia fazer algumas coisas, e agora você já consegue ver todos os investimentos, desde que o cliente autorize, para ver como um todo, que daí você consegue fazer uma alocação melhor, né? Senão você fica uma coisa meio maluca de você estar fazendo uma alocação super sensata, né? Uma coisa muito diligente, mas do outro lado o seu cliente investidor está em outro local, uma posição que você não sabia, ou está muito distante, né? Com risco muito elevado, ou ao contrário, você está subalocado em risco pelo seu perfil, pode estar. Que, aliás, é comum também, né? O brasileiro, só fazendo uma parte aqui, tem uma tendência de gostar muito de liquidez e CDI, às vezes de uma forma exagerada. Será que você precisa daquela liquidez mesmo em D0, 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 D1, naquele montante do seu portfólio? Talvez não. E se você conseguir abrir mão de um pouco de liquidez, nem de muita, tá? 30, 60, 180 dias, você já consegue ter um incremento importante, né, de rentabilidade esperada no tempo. Né? É lógico, porque o gestor que está com D0, D1 tem que ter muita liquidez ali, título público, para poder estar operando, e isso vai render menos. Então, esse é um dos exemplos que é importante a gente ter essa conversa, dessa proximidade. Então, o trabalho do assessor, cada vez mais ele é comercial, ele vai ter que estar presente, sabendo, né, mais da vida do cliente e contar com os especialistas. Então, a gente tem lá na FMI, por exemplo, uma pessoa destacada só para falar da parte de sucessão. Né? Trabalha faz 15 anos, trabalha com isso e tal. Isso te dá ajuda muito na conversa, dá mais segurança. E como é algo relativamente novo para o assessor também, é legal, é importante ele ter um especialista do lado, contando, né, a experiência, a vivência dele. Então, isso vai acontecer. A gente tem para vários produtos, inclusive, vamos pensar uma mesa de câmbio lá super atuante também. Pô, câmbio, porque tem a parte exterior, você comprou, vendeu um imóvel, então você tem uma parte para pessoa física e para pessoa jurídica também. Então, acho que cada vez mais eu vejo a nossa atuação, né, de uma forma mais se aproximando mais com uma wealth, né? Você tinha antes, era muito segregado, né? A gente falava, né, o assessor de investimento, que era o antigo AI, né, no passado, que fazia só uma coisa, mais um broker, e agora cada vez está implementando mais responsabilidade. Você vai precisar de mais gente do lado, né, vai precisar de uma mesa de renda fixa, uma mesa de renda variável, podendo te dar esse suporte, né, para atuar, e você fazendo a ponte com o cliente. Então, eu vejo um pouco como é que está caminhando de uma forma aí mais positiva, mas o assessor precisa também estar sempre próximo nessa questão comercial e também próximo na atualização, na parte técnica. Não pode deixar aí a desejar também por esse lado. Né? Tem que estar sempre procurando ferramentas para você estar se atualizando. Então, é um pouco esse caminho que eu vejo que é uma saída. Né? Não é uma saída fácil, não é uma receita, mas sentar de tempos em tempos, é disciplina, né? O trabalho é uma certa disciplina de falar, pô, faz quanto tempo que eu não falo aqui com essa pessoa aqui? Vamos falar, vamos ligar, só para saber como mudou alguma coisa, como é que você está, o que você está pensando em fazer, tem alguma coisa no seu plano aí na parte financeira que eu posso te ajudar aqui? Você tem que estar presente. Essa é uma diferença que eu acho que é uma diferença grande na essência, né, de um assessor de investimento com relação a um profissional em geral, né? Eu acho que ele tem que estar presente, né? Eu acho que um pouco o caminho por aí, Felipe, não é não tem uma única forma de fazer, mas estar próximo e pensar nesses desafios que você mencionou, né? Por liquidez, sucessão, ativos que você tem imobilizado, né? São esses os ativos que a gente tem de uma forma geral. Dá uma olhada na parte, e a gente até falou menos, mas tem a própria de investimento, a gente tem que estar muito presente, que, de novo, quando tudo começou, a parte de investimento, né? A gente tem que estar, a gente vê tanto problema que nessa parte de investimento, de uma forma geral, no seguinte sentido. Tem aquele lado que a gente já falou da ancoragem, né, que acaba segurando e impedindo um pouco, às vezes, a pessoa de sair de um ativo que já não tem uma perspectiva tão boa, mas tem o contrário também. Tem bons ativos que vão ter volatilidade e a pessoa acaba não resistindo, aguentando muito aquela volatilidade e acaba saindo no período ruim. Então, esse trabalho também nosso de chegar, né, junto com aí o nosso cliente e falar, poxa, nós precisamos, olha, tem calma, esse aqui é o produto, vamos mostrar a história, vamos falar com o gestor,
Vamos pegar mais informação a respeito, entender o ciclo econômico. Porque nenhuma carteira, Felipe, que é diversificada, que tem alguma coisa de risco, vai conseguir passar todo o período batendo CDI. Não existe, é impossível. Quando você passa pela frente por um período pior de mercado, e vai todo mundo passar, não tem como você bater o CDI naquele período sabendo que a nossa perspectiva sempre é de médio e longo prazo, né? Deveria ser de médio e longo prazo. Então, esse é um tema importante. Então, você tem que tomar cuidado, não só para não segurar, né, aquele valor lá, pô, caiu, eu não quero sair, talvez nunca mais volte, como o contrário, caiu e agora, puxa, eu acho, sabe, é uma tragédia. Tem um exemplo interessante que eu gosto muito de citar, um dos fundos mais famosos, né, de todos os tempos, lá do Peter Lynch, do Fidelity, né, que ele rendeu, acho que 29% em média por ano em dólar. Que maravilha, né? Que privilégio ter investido naquele fundo, né? Um fundo. Tá? Mas sabe que coisa interessante? Daí fizeram feito no trabalho lá, né? O fundo não existe mais, está aposentado como gestor. Falaram, pô, vamos ver na média, quanto que o investidor ganhou nesse fundo? Na média eles perderam. Como é que pode um investidor que teve o privilégio de ter investido no melhor fundo, né, que existia para aquele momento, rendendo incríveis 29% ao ano, na média perder dinheiro? É justamente esse tema que a gente está falando, de não aguentar como é que foi a volatilidade, né, a turbulência que tem no período. Mas não é uma loucura? Assim, é impressionante, né? Quer dizer, você estava lá e acabou tendo, né, que a gente fala no mercado, um pouco mão fraca, né, de sair no momento que você devia segurar. Eu falei, não, eu acredito no gestor, tem um baita de um histórico e tal, vai passar por períodos piores. Agora, se o investidor entende que ele não pode aquela volatilidade, maravilha. Então, depois disso, a gente não tem que evitar de entrar nesse produto, porque senão você vai cair sempre nessa armadilha de você comprar na alta e vender na baixa. Não é impressionante como tem? Então, esse é o nosso papel, esse é o papel que a gente gosta de fazer, de precisamos, né, esclarecer, entender. Olha, se você tem esse viés mais conservador, não tem nada de errado com isso. Só não entra nessa onda de querer colocar um produto um pouco mais de risco quando está todo mundo subindo. Né? Você pega o táxi, atualmente o Uber, você pega lá para falar, o cara está investindo, pede uma dica para você falar, pô, é um sinal para você ficar alerta, né? Você fica esperto, talvez esteja chegando meio saturado ali o mercado. Então, mas não liga para isso, releva, né? Você acaba não fica se comparando, porque você não tem, se você não tem esse perfil um pouquinho minimamente moderado para agressivo ali, né? Você não deve, porque você vai cair nessa armadilha. E você vai cair inevitavelmente se você tem esse perfil. Né? Então, é um pouco, né, esse contexto. Estamos tentando falar um pouquinho de cada parte do trabalho que a gente tem lá no dia a dia, né, Felipe? Trazendo esses temas que são importantes, né, para tentar ajudar aqui na educação do nosso cliente e melhorar a parte de rentabilidade, e não só rentabilidade, mas sempre a relação de risco, né, retorno, que é importante. Né? Não é... A gente não pensa como rentabilidade financeira, não é a variação de um preço. Esses ativos estão para cumprir um objetivo dentro da vida das pessoas. Exatamente. Então, atender aquelas expectativas, seja minimizar perdas em algum momento, seja deixar capital disponível para determinadas aquisições, seja eventualmente também aumentar patrimônio para você compre mais no futuro. E no fim do dia também é gostoso. É bom. Mas tem que tomar esse cuidado, né? De entender um pouco o seu perfil, a sua tolerância a risco, sabendo que, se cair, você não pode perder seu sono. Eu sempre falo também esse tema de falar, você está dormindo mal por causa desse tema? Não pode. Não vale. Né? Separa um dinheirinho, sei lá, vai para Vegas jogar um pouquinho com aquele dinheiro. Faz parte do jogo. Se gosta da adrenalina, um pouquinho, pode. Se você gosta. Agora, para o seu dinheiro, pode fazer até com o seu dinheiro, uma parcela que você vai gostar, botar um pouco mais, né, em ações, opções, etc. Mas deixa separado, né, uma parcela importante para essas outras finalidades que a gente está falando. Né? A liquidez, os seus sonhos, o dinheiro é para isso. Né? Não tem muito sentido você deixar só dinheiro acumulando ad eterno sem, né, você está utilizando. Você tem que. É meio, né? Eu acho que é importante meio. Então, a gente está sempre tentando ajudar aí, alertando aí nossos clientes com relação a isso. Fernando, eu queria aproveitar para esse ponto justamente para perguntar um pouco mais sobre a operação de vocês.
Conta um pouquinho de como você comentou um pouco da sua história, o que levou até essa parte mais empreendedora, mas conta um pouquinho de vocês, como são as operações hoje, quem é o cliente médio de vocês, que eventualmente está assistindo agora e pode se interessar em ser cliente de vocês, qual o perfil, qual o target. Conta um pouquinho das operações. Agora, vamos falar com o Fernando, empreendedor. Legal, bacana, Felipe. Então, olha, o perfil do nosso escritório hoje é um perfil de alta renda e private, né? Então, a gente tem um número maior, obviamente, de pessoas que estão na alta renda, né? Por definição aqui, a gente trabalha com clientes que estão acima de 300 mil e tem a maior parte dele vai estar entre 1 milhão e 5, 10 milhões. Então, essa é uma faixa que tem a maior parte dos nossos clientes. A gente tem os clientes também que estão acima de 10 milhões, que representam um montante importante na parte de volume, mas menor em termos de número de clientes, né? Certamente. E esse cliente, eu acho que acabou se beneficiando mais nesse último período, né? Que, como eu estava falando antes, alguns produtos que antigamente você não tinha acesso, né? O alta renda, de fato, tinha um certo direcionamento maior de produtos. Agora você tem a oferta, já está mais aberta em toda e qualquer plataforma. O que faz a diferença agora, Felipe, eu acho que agora é o assessor. Então, o nosso perfil é trabalhar, primeiro, que a gente começava, família e amigos. A gente começou a crescer família e amigos, é sempre orgânico. E depois, a partir disso, de feito um bom trabalho, estando presente, né, você tendo a confiança, sabendo, né, como profissional, né, não como familiar ou amigo, mas sabe, é um excelente profissional, o escritório está seguindo essa linha de estar buscando sempre o que é melhor para o investidor, é natural que tenham aqui as indicações. Então, o nosso crescimento foi sempre dessa forma. Então, são pessoas, profissionais liberais, médicos, advogados, empresários, que entraram em contato nesse primeiro momento aqui com família, amigo, indicações, e a gente vai crescendo. Então, a gente tem acima de 2 bi sobre custódia, são mais de 2 mil clientes, e a gente tem um pouco esse perfil, é um escritório relativamente pequeno, perto dos demais, a gente tem 26 assessores comerciais, mas tem todos os pilares que estão atuando, como eu comentei, a gente tem uma mesa de câmbio, tem um especialista de seguros, um especialista de renda fixa, de renda variável, então a gente dá toda a cobertura, então a gente entende que fortalece ter esses pilares todos funcionando dentro de um escritório que não é muito, né, gigante, que você acaba às vezes perdendo um pouquinho, acaba tendo, né, uma distância maior ali da ponta ou da mesa. Então a gente tem ali no mesmo ambiente, com muita forma muito aberta, muito direta a conversa com todos os especialistas. Também temos um perfil que a gente estava comentando contigo, Felipe, que são pessoas que normalmente têm mais experiência, não só na parte financeira, né, mas a gente tem experiência de vida, trabalhando em diversas áreas, diretores de RH, por exemplo, que estão trabalhando lá com a gente hoje, nosso sócio. Então, diversas áreas, mas são pessoas que são mais experientes. Então, o perfil nosso ali são assessores que têm uma média de idade, de experiência, de vivência maior do que a média, né, dos escritórios. Só para ter um pouco o perfil de como é o escritório. Então, a gente não tem muita perda nem de cliente, nem de assessor, sabe? Não é aquela coisa, tem alguns escritórios que acabam tendo essa dinâmica de girar, rodar um pouco mais, entra um assessor, depois sai e tal. A gente é um pouco contrário a isso, a gente tem um modelo que é mais, né, pensando sempre coerente com os investimentos, pensando sempre no nosso business, sempre aqui a longo prazo, né? A gente quer ter uma relação sustentável de longo prazo, para isso tem que estar vendo sempre o que é melhor para o investidor, focando, né, na carreira, na vida financeira dele, e por isso que é tão importante todos esses temas que a gente estava tratando aqui anteriormente. E quem quiser entrar em contato com vocês, eventualmente se puder deixar as redes sociais, site, enfim. Não, legal. A gente tem no site, também tem lá o site da FMB Investimentos. Também estamos presentes no Instagram, né? A gente sempre fala de mercado, faz um resumo do dia, giro de mercado, tem alguma coisa. Então a gente trabalha basicamente no Instagram e o site, né, propriamente dito. Ali você tem o contato, a gente está à disposição para conversar, para bater um papo a hora que você quiser. Maravilha, Fernando. Um grande prazer recebê-lo aqui, conhecer um pouco de vocês, ouvir um pouco e aprender um pouco dessa dinâmica por dentro. Muito obrigado por ter compartilhado tudo isso conosco e muito obrigado pelo seu tempo, naturalmente. Eu que agradeço, Felipe, um prazer. Prazer falar com você. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado à FMB
por ceder aqui a participação do Fernando para esse bate-papo conosco. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês essas mentes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, o seu negócio, seus investimentos, visite www.comdinheiro.com.br e mande também, deixe sua dúvida, sua sugestão, seu feedback em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.